Hoje à noite, a gente vai passear por um mercado egípcio que só acorda quando o sol dorme. As lanternas de barro tremeluzem como vagalumes cansados. Você está sob um toldo de palha trançada, e o ar está tão denso de cheiros que parece que dá para mastigar. Tem incenso, suor, frutas secas e, claro, perfume. Muito perfume. Não um só. Todos eles ao mesmo tempo. Mirra, canela, flor de lótus, olíbano, hortelã, cedro e até um toque duvidoso de alho vindo de uma barraca que claramente não entendeu o tema da noite. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que eu faço por aqui. E me conta de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Vai ser legal ver de onde vem cada soninho do nosso clube do travesseiro. Agora, apague as luzes, talvez ligue um ventilador só pelo zumbido de fundo, e vamos juntos deslizar suavemente para a história desta noite. Você caminha devagar entre as barracas. O ritmo é outro à noite. Ninguém grita. Ninguém corre. Os vendedores parecem saber que você vai acabar cedendo ao cheiro e se aproximando. E você cede. Hoje, você veio comprar perfumes. Mas não para você. São para os mortos. Você levanta uma cortina de linho tingido de azul e entra numa tenda. A temperatura cai um pouco. Lá dentro, o perfumista tem uma barba que parece um pincel usado e o olhar de quem já cheirou meio milênio de clientes. Atrás dele, prateleiras de barro sustentam dezenas de frascos selados com cera. Alguns rótulos são tão pequenos que parecem ter sido escritos por formigas bem treinadas. Você quer algo doce? Ele pergunta. Ou algo eterno? Você hesita. É para outra vida, certo? Ele continua, já pegando um frasco com tampa de cobre. Tem gente que prefere jasmim. Outros gostam de algo mais firme. Tipo cedro. Um cheiro que diga, sim, eu morri. Mas continuo sendo importante um ponto. Você senta num tapete de junco trançado, porque claramente a compra vai demorar mais do que você pensava. Ao redor, outros clientes vêm e vão. Uma mulher rica com os dedos tingidos de rena pede uma mistura que eu não brigue com os olhos de embalsamar. Um adolescente magro tenta impressionar contando que o tio dele tem um túmulo com 2 esfinges, mas recebe só uma amostra grátis de olíbanos, provavelmente só para ele calar a boca. Historiadores ainda discutem se os perfumes funerários egípcios eram escolhidos por status social ou por simbolismo religioso, comenta o perfumista, esfregando um frasco com um pano de linho. Mas, entre nós, às vezes o morto só queria cheirar como no dia do casamento. Faz sentido. Quem não gostaria de entrar na eternidade com o aroma do próprio melhor momento? Um frasquinho chama sua atenção. Tem forma de falcão, com as asas abertas. A etiqueta diz Lótus, mel e um terceiro ingrediente misterioso. Você pergunta. O perfumista se inclina, sussurrando. Cera de abelha e flor de lótus azul, maceradas sob a luz da lua cheia. Acalma o corpo. Confunde espíritos irritados. Você compra 2. Por via das dúvidas. Ao sair, a noite já chegou de vez. O mercado muda. As conversas viram murmúrios. Dá a sensação de que todos combinaram de falar baixo para não acordar alguém do outro lado. Você passa por um garoto equilibrando uma bandeja de doces de amêndoa e por 2 gatos dormindo dentro de uma ânfora quebrada. Ao longe, uma harpa toca uma nota tão suave que você não sabe se foi real. Você para. Fecha os olhos. Inspira. Jasmim. Areia. Calor grudado na pedra. Não é tão diferente do mundo que os mortos conheceram. Só, e mais quieto. Você confere sua bolsa. Os frascos tilintam suavemente. É um som reconfortante. Como ossos sussurrando segredos. Ou vidro cantando baixinho. Você se pergunta, quando tudo isso começou? Quando foi que os vivos decidiram que os mortos deveriam cheirar bem? Seria para agradar os deuses? Para confortar os vivos? Ou só para manter a memória fresca, como um lenço esquecido no bolso?
você ainda vai descobrir. Por agora, você aperta o manto contra o vento fresco que começa a soprar. E se deixa guiar pelo perfume de algo antigo, floral e levemente travesso. Um cheiro que diz que a história está só começando. Você está no templo agora. Não é um templo qualquer. É um dos grandes, com colunas largas como 3 homens de braços dados, inscrições que serpenteiam pelas paredes como se o tempo tivesse decidido escrever com as próprias unhas. O chão de pedra ainda guarda o calor do dia. Você sente sob os pés descalços porque, claro, ninguém entra aqui de sandálias. Os sacerdotes não permitiriam. Nem os mortos. Aqui dentro, o perfume não é só aroma. É protocolo. Você observa o sumo sacerdote preparar um novo lote de ungüentos sagrados. Ele trabalha com movimentos lentos, cerimoniais, como se estivesse dobrando o tempo. Sobre uma mesa de pedra, ingredientes exóticos são dispostos com a precisão de um jogo de tabuleiro, resinas importadas do Levante, pétalas de flores egípcias, óleos de tamareira, um pouco de sal do Mar Vermelho e algo que ele chama de o suor do deserto. Você não pergunta. Historicamente, os egípcios acreditavam que os cheiros tinham poder espiritual. Não apenas para afastar odores desagradáveis, o que, sejamos honestos, já é um ótimo começo, mas para orientar a alma na sua jornada. Uma alma que se perdesse no além poderia simplesmente e não encontrar o caminho. E tudo por falta de um bom perfume. Você imagina a alma, meio confusa, flutuando por corredores escuros. Me desculpa, eu devia virar à direita na mirra ou era na canela? A verdade é que a preparação do perfume funerário era mais religiosa do que estética. Os textos do ritual da abertura da boca, sim, isso existe, ou mencionam óleos que precisam ser passados em pontos específicos do corpo. Cada um desses óleos tem um nome pomposo, tipo o suor de Ra ou a alma de Ísis. Historiadores ainda discutem se esses nomes eram simbólicos ou se os sacerdotes estavam apenas sendo dramaticamente criativos. Você assiste ao sacerdote misturar o óleo de lírio com um toque de âmbar líquido. O cheiro é o transcendental. É o tipo de cheiro que você não esperaria sentir num corpo morto, mas talvez seja esse o ponto. É uma declaração: deste corpo ainda merece respeito. Uma mosca insiste em rondar o local, claramente não impressionada com a solenidade do momento. O sacerdote a ignora. Você também. Nas paredes, uma cena pintada mostra deuses de nariz empinado supervisionando um embalsamamento. Um deles segura algo que parece um pote de perfume com fumaça azulada saindo. Outro segura uma colher dourada. Será que é daí que vem a tradição de colheres de chá para medir perfumes? Provavelmente não. Mas o pensamento é reconfortante. Você nota um detalhe curioso: alguns dos óleos sagrados eram armazenados em potes de alabastro, um tipo de pedra translúcida que mantém a temperatura interna constante. E mais, algumas tampas tinham amuletos embutidos, como óleos de ouros e escaravelhos. Porque, claro, se o perfume não der certo, talvez um amuleto dê. Um sacerdote assistente entra carregando uma pequena cesta. Dentro, folhas de papiro com fórmulas antigas escritas em hierático, uma escrita cursiva que parece rabiscos nervosos de alguém com pressa e uma pena entupida. Ele entrega ao mestre, que confere uma das receitas. Você tenta espiar, mas a caligrafia é impenetrável. Ainda assim, você nota um símbolo repetido 3 vezes, o hieróglifo da flor de lótus. É uma pista. A lótus não era só bonita se ela simbolizava o renascimento. O perfume extraído dela era, literalmente, uma fragrância de recomeço. Ali, ao lado da pedra de moagem, repousa um frasco que contém uma das misturas mais raras, Lukifi. Os egípcios usavam essa fórmula tanto para os vivos quanto para os mortos. Era composto por mais de uma dúzia de ingredientes e preparado ao longo de dias, quase como um feitiço cozinhando lentamente. O cheiro? Uma mistura doce e resinosa que lembra uma noite quente, música distante e saudade de algo que talvez você nunca viveu. E aqui está um fato inesperado: Lukifi era às vezes consumido como bebida. Isso mesmo. O perfume que você passa no corpo também podia ser servido numa taça.
Historiadores ainda debatem se isso era uma prática comum ou um daqueles momentos em que alguém pensou: e se a gente bebesse isso aqui, e ninguém disse não. O sol lá fora se põe completamente, e o templo mergulha numa penumbra solene. As tochas acesas lançam sombras longas pelas colunas. O ar agora está espesso com fragrância e silêncio. Os sacerdotes recitam algo em voz baixa. Parece uma oração. Ou uma receita. Você se pergunta: e se os cheiros fossem memórias? E se, ao aplicar aquele óleo, o morto estivesse apenas se cobrindo com lembranças? Um dia de primavera. O toque de uma pessoa amada. A última vez que dançou. Você olha para o altar onde os frascos estão sendo selados com cera. O selo final é feito com um carimbo que tem a forma de um escaravelho. A cada frasco selado, é como se uma história estivesse sendo embalada para a eternidade. O sumo sacerdote ergue um dos frascos na sua direção. Ele não diz nada. Apenas entrega. Você o segura com as duas mãos. O vidro é morno. O conteúdo, invisível. Mas o cheiro é de eternidade com um leve toque floral. Você está com o frasco nas mãos, e por um momento, o peso dele parece simbólico demais para um simples recipiente. Mas nada aqui é simples. Ao seu redor, o templo vai adormecendo em silêncio. Os sacerdotes, agora em menor número, recolhem os últimos ingredientes. Uma lamparina acesa chia discretamente, e a fumaça perfumada desenha espirais no ar quente. Você inspira fundo, tentando decifrar todas as camadas do aroma. Canela, talvez? Um traço de mirra? Ou será aquela planta do Alto Egito que eles chamam de aquela que engana o nariz? O nome é, no mínimo, honesto. Mas não há tempo para divagações. O corpo chegou. Ele é trazido em silêncio por 4 carregadores vestidos de branco. O linho das vestes é engomado com natrão, o mesmo sal que será usado na mumificação. Você observa enquanto eles deitam o corpo sobre uma mesa de pedra, e há algo na maneira como os lençóis são dobrados que lembra a preparação de um banquete. Irônico, considerando que a alma, segundo os egípcios, precisa comer bem no além. O que nos leva a uma curiosidade excêntrica: além do perfume, os mortos também recebiam maquetes em miniatura de padarias. Isso mesmo. Minúsculos fornos, amassadores de pão e até camponeses em escala reduzida, tudo para garantir que o falecido não passasse fome. Afinal, ninguém quer reencarnar com fome e mau cheiro. Você se aproxima do corpo com cautela, ainda segurando o frasco. A pele já foi parcialmente tratada, se está mais escura, levemente enrijecida. O cheiro natural do embalsamamento é forte, mas não ofensivo. É como estar numa perfumaria que passou dos limites, onde cada centímetro compete pela sua atenção olfativa. O sacerdote assistente faz um sinal para você observar. Ele começa a aplicar o perfume nas têmporas do morto com uma pequena espátula de bronze. Os movimentos são circulares, como se estivesse desenhando uma flor invisível na pele. Segundo um papiro que você viu mais cedo, isso representa a abertura do pensamento para o renascimento. Ou, como alguém menos poético diria, é uma massagem aromática de boas-vindas à eternidade. Historicamente, os egípcios tinham uma hierarquia aromática bastante clara. Havia os perfumes dos faraós, concentrados, raríssimos, quase sempre exclusivos. Depois, os de nobreza média, ainda sofisticados, mas um pouco mais acessíveis. E, claro, os dos trabalhadores, geralmente à base de gordura de ganso e folhas locais fervidas, o que soa um pouco como sopa de banho. Mas para os mortos, todos recebiam a versão premium. Até os mais humildes eram promovidos a consumidores de luxo no pós-vida. Você nota algo peculiar: alguns frascos trazem símbolos pintados à mão. Um deles tem a imagem de uma vaca com um disco solar entre os chifres, representação da deusa Hathor. Outros têm desenhos mais abstratos, quase geométricos. Historiadores ainda debatem se esses rótulos funcionavam como marcas registradas ou de casas perfumistas ou se eram apenas decoração ritual. A ideia de um branding funerário é, no mínimo, reconfortante. Afinal, se o além é eterno, você quer ter uma boa reputação por lá.
Ao lado do corpo, uma mulher mais velha se aproxima com um pequeno cesto. Ela parece fazer parte da equipe de embalsamadores, mas com um papel específico, ela é a testadora de perfumes. Um trabalho de prestígio, se perigosamente subjetivo. Ela pega um dos frascos, aplica uma gota na própria pele e cheira. Franze o nariz. Recusa. O frasco é retirado. Outro é testado. Ela aprova com um aceno lento. É esse que será usado nos pés do morto. Você se pergunta como ela desenvolveu esse paladar olfativo. Quantas almas já passaram pelo seu crivo? Será que alguma vez ela se equivocou e permitiu um aroma inadequado? Talvez algo muito cítrico, muito forte, muito e vulgar? Mas o fato é que ninguém ousa questionar suas decisões. Quando ela aprova um perfume, ele se torna digno dos deuses. E aqui vai uma daquelas curiosidades que você não esperava: alguns corpos eram perfumados por dentro também. Sim, através de pequenos tubos, os embalsamadores introduziam substâncias aromáticas nas cavidades internas. A ideia era manter o interior tão perfumado quanto o exterior, um conceito que os modernos fabricantes de desodorantes provavelmente considerariam ousado demais. Você observa agora o ritual da aplicação nos pulsos. O sacerdote murmura palavras quase inaudíveis, enquanto aplica pequenas quantidades de óleo usando penas de garça. As penas são descartadas logo em seguida, talvez para evitar contaminação, talvez por pura estética. Tudo aqui tem um propósito ou uma aparência de propósito. E, por fim, chega a sua vez. Você se aproxima, respira fundo e abre o frasco que recebeu. O cheiro sobe como uma onda suave, e você se permite flutuar um pouco com ela. Com mãos firmes, você aplica uma gota no centro do peito do falecido, exatamente onde o coração costumava bater. Segundo a tradição, é ali que a alma se âncora, mesmo depois de partir. Você se afasta em silêncio. As tochas crepitam. A fumaça dança no teto alto do templo. E em meio ao cheiro de resinas e flores esmagadas, você sente uma leveza estranha. Talvez seja o perfume. Talvez seja o tempo que se dilui aqui dentro. Ou talvez seja essa ideia estranhamente reconfortante de que, no fim das contas, alguém vai cuidar do seu cheiro quando você já não estiver mais por aqui. A sala está mais vazia agora. Os sons diminuíram. Você ainda sente o perfume pairando no ar, como uma lembrança insistente de algo que acabou de acontecer, ou que sempre esteve ali. Do outro lado da sala, um novo grupo entra. Não são sacerdotes, nem testadores de perfume, nem carregadores de oferendas. São os perfumistas. Eles não se parecem com o que você imaginava. Não usam mantos luxuosos, nem ostentam símbolos religiosos. Em vez disso, suas roupas são simples, mas suas mãos estão manchadas com pigmentos de óleos, como se cada dedo fosse uma paleta. Você nota que carregam pequenos instrumentos, colheres de osso, vasilhas de alabastro, e até um pilão feito de madeira escura. Um deles sorri para você, um sorriso lento, como quem já passou tempo demais inalando vapores de óleo de cedro. Eles se aproximam da bancada ao lado do corpo. E é ali que o verdadeiro processo começa, da fabricação dos perfumes para o interior do sarcófago. Você observa enquanto um dos perfumistas mistura resina com mel. A textura é espessa, quase pegajosa, e a cor lembra âmbar derretido. Um cheiro doce, com um toque levemente apimentado, escapa da tigela. Para a boca, alguém murmura. Outro prepara uma pasta mais escura, com natrão, folhas amassadas e gordura de boi para as axilas. A ideia de perfumar partes específicas do corpo não parece tão absurda, quando você lembra que os egípcios acreditavam que a alma, ao retornar, reconheceria o próprio corpo pelo cheiro. Um nariz afinado seria tão importante quanto um amuleto. Curiosamente, os frascos usados nesse momento são mais simples. Alguns até reutilizados. Historiadores debatem se esses perfumes eram feitos com ingredientes menos nobres, ou se, na verdade, havia uma crença prática do que está por dentro precisa apenas funcionar. Bonito, só o suficiente para ser lembrado. Um pouco como a decoração da parte de trás de um armário, só quem sabe, entende.
Enquanto isso, um aprendiz de perfumista se atrapalha com as proporções e coloca um pouco demais de óleo de cipreste. O resultado é um cheiro forte, quase agressivo. O mestre franze o nariz e dá um leve tapa na orelha do rapaz, como quem diz: isso aqui é perfume para mortos, não para assustar divindades. Você não consegue evitar um leve sorriso. É a primeira expressão humana que você vê ali desde que entrou. Em meio a tanto ritual, a vida real continua a vazar pelas frestas. Outro frasco é aberto. Este contém uma substância translúcida, com cheiro de limão passado e terra molhada. Kifi, alguém sussurra. Ah, o famoso Kifi, o perfume mais complexo do Egito Antigo. Feito de mais de uma dúzia de ingredientes, muitos dos quais já se perderam no tempo. Ele era queimado como incenso nos templos, mas aqui, é usado em pequena quantidade, misturado com leite coalhado. Isso mesmo. Leite. A mistura é colocada cuidadosamente dentro de pequenos cones de cera. Esses cones serão dispostos ao redor da cabeça do morto. À medida que o calor natural da câmara for aquecendo o sarcófago, os cones derreterão, liberando o aroma lentamente. Como uma espécie de difusor funerário, milênios antes dos plugs elétricos. Você se pergunta quem teve essa ideia pela primeira vez. Talvez um perfumista cansado de ver seus frascos quebrando durante os funerais. Talvez um familiar de luto que queria que o cheiro da avó durasse mais tempo. Ou talvez alguém simplesmente derrubou cera no chão, viu que cheirava bem, e pensou: e isso serve. E então, um dos perfumistas coloca uma gota do perfume final em seu próprio pulso e cheira. Ele fecha os olhos. Você vê que, por um segundo, ele está em outro lugar. Talvez lembrando de um funeral antigo. Ou do próprio avô, que lhe ensinou a misturar resina e gordura no mercado de Tebas. Aliás, vale lembrar, dos mercados egípcios tinham seções inteiras dedicadas a perfumes. Não era algo só para templos. Havia bancas com nomes como Odores do Delta ou Flores de Luxor, onde os vendedores prometiam fórmulas capazes de curar insônia, atrair amantes ou apaziguar sogras. Ok, talvez esse último você tenha inventado agora, mas não parece impossível. De volta ao templo, o corpo agora está completamente preparado. As cavidades cheiram a canela, o peito tem um traço de almíscar, e ao redor da cabeça repousam os cones perfumados. O cheiro geral é algo entre floresta úmida e bolo de especiarias. Você quase se sente mal por pensar que está com fome. Você se afasta um pouco, deixando os perfumistas terminarem. Alguém sussurra uma prece final. Outro cobre o corpo com panos brancos, amarrados com tiras de linho. A luz da lamparina agora projeta sombras mais longas, dançando nos muros do templo como ecos dos deuses antigos. E assim, você aprende que a preparação olfativa de um corpo egípcio não é apenas técnica. É uma carta perfumada para o além. Uma lembrança escrita em aromas, dizendo: vei, alma, quando você voltar, vai saber exatamente onde está. Você respira fundo mais uma vez. E sente que o tempo, aqui, escorre como óleo quente sobre a pele do mundo. Agora que o corpo está preparado, você o observa sendo cuidadosamente envolto em camadas de linho. O tecido é macio, mais denso, e cada faixa é embebida em resina levemente perfumada, como se alguém tivesse tentado transformar o cheiro de uma floresta após a chuva em algo palpável. Ao lado da câmara, uma figura de aparência tranquila entra em cena. Ela não segura incenso, nem um bastão de autoridade. Segura uma pequena caixa feita de madeira de sicômoro. Dentro dela, pequenos frascos de perfume, ou melhor, o acervo pessoal do falecido, escolhido enquanto ele ainda estava vivo. Uma espécie de okite aroma para a eternidade. Você acompanha a abertura da caixa. Cada frasco tem uma etiqueta pintada à mão. Um tem forma de flor de lótus, outro lembra um peixe estilizado. Os cheiros são variados: lavanda, óleo de moringa, mirra, canela, lírio azul, aquele aroma adocicado e narcótico que parece vir direto de um sonho. Esses perfumes são os preferidos da pessoa que agora está sendo envolta, cuidadosamente, como um rolinho de temperos delicadamente embalsamado. Curiosamente, um dos frascos está vazio. Um sacerdote comenta,
com um certo humor seco, que era o perfume para visitas ou aquele que o falecido usava apenas em festividades ou quando o chefe vinha jantar. Você ri baixinho. E percebe como, mesmo na morte, os egípcios mantinham viva essa ideia de identidade por meio do cheiro. Alguns desses frascos serão colocados dentro do sarcófago. Outros ficarão ao redor dele, como guardiões aromáticos. Mas há um detalhe ainda mais intrigante: um pequeno frasco será selado e enterrado nos pés da múmia. Ninguém sabe ao certo o porquê. Historiadores especulam que talvez seja para perfumá-lo por onde for, literalmente. Outros acham que é um gesto de humildade, afinal, até os pés merecem respeito. E há, claro, os perfumes destinados às oferendas. Você observa uma jovem assistente organizando pequenos pacotes, pães doces com raspas de laranja amarga, figos secos polvilhados com essência de rosas, tâmaras com um leve toque de noz moscada. São comidas, sim, mas também são recipientes de aroma. Afinal, o que seria um banquete no além sem cheiro? Nesse ponto, o templo está mais silencioso. Apenas o som do pano sendo puxado e a respiração ritmada dos presentes. A atmosfera é densa, mas não opressiva, como entrar em uma tenda de massagem que também é uma pirâmide. Um calor reconfortante, com traços de incenso e tempo antigo. Agora, você é levado a outro cômodo. Este não abriga corpos, mas sim registros. Em uma parede, pranchas de argila ou papiro registram combinações de essências. São quase receitas, mas com nomes poéticos demais para caber num livro de culinária: Valívio do Nilo, A Noite dos Sete Ventos, Memória do Lótus. Cada nome traz a lembrança de alguém. Um aroma. Uma vida. Você percebe que, para os egípcios, perfumes eram mais do que cosméticos ou rituais. Eram narrativas. Formas de contar quem você foi, não com palavras, mas com notas de cabeça, corpo e base. Há um debate curioso entre estudiosos sobre um perfume desaparecido chamado o sopro de Ísis. Algumas fontes dizem que era feito com laranjeiras do delta e madeira do sul do Sudão. Outras juram que continha essência de cebola roxa, o que faria dele, ao mesmo tempo, uma bênção e um castigo olfativo. Mas ninguém conseguiu recriá-lo. Talvez porque, como toda memória boa, ele só exista misturado com o tempo e a saudade. Você caminha mais devagar agora. A mistura de aromas no ar é como um cobertor invisível, pesando levemente sobre seus ombros, relaxando os músculos da sua nuca. Seu nariz começa a identificar cheiros antes imperceptíveis: poeira doce, madeira úmida, um traço metálico vindo das ferramentas. O corpo está quase pronto para o sarcófago. Mas antes, uma última gota de perfume é colocada bem no centro da testa. É o mesmo cheiro que foi usado em seus primeiros dias de vida, quando bebê. Um círculo fechado. Do nascimento à eternidade, com a mesma assinatura olfativa. Você respira fundo. E sente que, aqui, até a morte exala lembrança. O sarcófago repousa ao centro da sala, uma caixa de madeira lindamente entalhada, com traços dourados já um pouco gastos pelo manuseio. Você observa enquanto o corpo é lentamente depositado dentro dele, como se estivesse sendo deitado em um leito perfumado para uma soneca que vai durar milênios. Os panos envolvem cada dobra do corpo, e os perfumes aplicados antes ainda pairam no ar, criando uma espécie de névoa tranquila de especiarias e flores extintas. Mas agora é hora da parte mais minuciosa, a seleção das fragrâncias que acompanharão o falecido em sua morada eterna. Você se aproxima de uma mesa baixa. Sobre ela, repousam pequenos potes, frascos de alabastro e ânforas de cerâmica decoradas com motivos vegetais. Alguns deles têm tampas em forma de cabeça de animal: chacais, gatos, falcões. Você pensa por um segundo: se uma farmácia moderna tivesse sido criada por deuses com senso estético, provavelmente se pareceria com isso. O sacerdote encarregado dessa etapa carrega uma espécie de bastão de madeira com a ponta embebida em óleo. Ele passa o bastão sobre cada frasco aberto, fazendo o cheiro subir lentamente no ar. Você fecha os olhos. O aroma de resina de pinheiro se mistura com algo cítrico, talvez toranja selvagem, talvez uma planta que nem existe mais.
Em seguida, ele aponta para 2 frascos com expressão solene, um contendo óleo de nardo, outro com essência de lentisco. São os perfumes de passagem, diz ele. Acredita-se que esses 2 aromas em particular agradem às divindades guardiãs do Dua, o submundo egípcio. E como ninguém quer ser mal recebido no além, é melhor garantir. Você lembra de algo que ouviu mais cedo? Os perfumes aqui não são só para lembrar. Eles são passaportes espirituais. Algumas fragrâncias também funcionam como proteção. O Kifi, por exemplo, uma mistura ancestral de canela, mirra, vinho, passas e talvez mais umas 17 coisas que ninguém anota direito, se é usado para afastar maus espíritos e também para acalmar o morto. Sim, você ouviu certo. Para os egípcios, a alma também poderia ficar inquieta, se não estivesse adequadamente aromatizada. Imagine alguém tentando tirar um cochilo num quarto com cheiro de mofo. Não seria justo. Ali perto, um ajudante enrola pequenos sachês com ervas secas e pétalas prensadas. Eles serão colocados entre as dobras do linho, quase como bolsos de aroma escondidos. Um deles contém zimbro e cardamomo, outro leva erva doce com um toque de hortelã. Um perfume para cada memória, cada medo, cada parte do corpo. Você vê um frasco com um rótulo indecifrável e pergunta o que é. O sacerdote sorri. É segredo da casa, ele diz, piscando. A verdade é que cada embalsamador tem suas receitas exclusivas, passadas oralmente, e com nomes que parecem poemas. Alguns, mais vaidosos, dão aos seus perfumes nomes como a brisa no deserto ao entardecer ou lágrimas do Nilo às 3 da tarde. Um exagero? Talvez. Mais reconfortante, como um café servido em xícara bonita. Lá no fundo da sala, alguém organiza um conjunto de frascos menores, se esses são para a cerimônia final, a abertura da boca. Você acompanha curioso. Durante esse ritual, acreditava-se que o falecido precisava ter seus sentidos restaurados para que pudesse comer, falar e respirar no outro mundo. E claro, perfumes eram parte essencial disso. Afinal, você não vai querer acordar depois de milênios com hálito de eternidade. Os frascos são dispostos em fileiras precisas. Alguns contêm simples água com pétalas. Outros, extratos raros, como essência de papiro doce ou óleo de tamareira vermelha. Tudo isso será usado para acordar os sentidos do morto, inclusive o olfato. Historiadores ainda discutem se esse ritual era puramente simbólico ou se havia também um componente místico real, uma crença literal na reativação dos órgãos sensoriais. Alguns textos indicam que o olfato era o último sentido a deixar o corpo e, portanto, o primeiro a retornar na vida após a morte. Um pensamento poético, e talvez até reconfortante, o cheiro da vida abrindo caminho pelo vazio. Um cheiro forte e familiar invade seu nariz, e mirra. Quente, terroso, como madeira molhada com fumaça leve. Um aroma que parece te envolver em lembranças que você nunca viveu. A sala silencia. O sacerdote aplica o último perfume, uma mistura de sândalo e flor de lótus, bem no centro do peito da múmia. Você percebe que cada passo foi, na verdade, um gesto de cuidado. Como se alguém estivesse preparando não só um corpo, mas uma presença. Um ser olfativo, pronto para atravessar mundos com dignidade e cheiro bom. E agora que os perfumes foram escolhidos, combinados e aplicados, só resta selar o sarcófago. Mas isso é assunto para o próximo momento. O momento chega com uma solenidade tão espessa quanto o incenso no ar. O sarcófago está pronto. Você o encara com um misto de reverência e curiosidade. Toda a preparação levou dias, ou semanas, dependendo de quão rico o morto era, se agora é hora de fechá-lo para sempre. Ou pelo menos até algum arqueólogo curioso do século XX decidir dar uma olhadinha. Mas isso é um problema do futuro. Você se aproxima. Os olhos do sacerdote se cruzam com os seus. Ele dá um leve aceno de cabeça, como quem diz, e a partir daqui, nada pode ser desfeito. 2 ajudantes ajustam a tampa do sarcófago. Ela desliza sobre o caixão de madeira com o rangido suave de algo que não quer acordar ninguém. Você nota os desenhos pintados nela, olhos de ouros, lótus em flor, linhas em espiral dourada que quase hipnotizam. Tudo isso, claro, aromatizado.
A tampa foi previamente esfregada com óleo de amêndoas e extrato de rosas selvagens. Porque, sim, até o interior da tampa deve cheirar bem. Antes de selar completamente, o sacerdote coloca os últimos objetos em pequenos cones de gordura perfumada, enrolados em tiras de linho. Não para uso imediato, claro, mas para que se dissolvam lentamente no tempo, como um difusor que nunca precisa ser recarregado. Há também pequenas pedras perfumadas com resina de olibano, uma oferenda olfativa contínua. E, por fim, um colar com pingentes em forma de escaravelhos, cada um embebido em essência de cedro. Você observa a tampa fechar com um baque abafado. Por um instante, tudo parece imóvel. Como se o tempo tivesse prendido a respiração. Então, o sacerdote fala algo em voz baixa. Você não entende, mas soa como despedida. Uma espécie de oboa viagem ou aromático. Com o sarcófago fechado, o espaço muda. A luz parece mais opaca, como se tivesse absorvido o cheiro de milênios. E agora, é hora de pensar no transporte. Você caminha até os corredores que levam à rampa descendente. O túmulo já foi preparado, um espaço escavado com precisão quase arquitetônica, decorado com murais e inscrições. Mas o trajeto até lá não é nada simples. Lembra mais uma mudança de apartamento sem elevador do que uma cerimônia divina. Só que, ao invés de móveis, você está carregando o morto mais cheiroso da temporada. Um grupo de carregadores já está reunido. Cada um deles foi escolhido por sua habilidade e, veja só, também por seu nariz confiável. Afinal, se algum perfume estiver errado ou durante o trajeto, frasco mal vedado, cheiro estranho surgindo, se eles precisam perceber. São os especialistas em aromas em movimento. Tipo entregadores de flores funerárias de luxo. Você percebe que, ao longo do caminho, pontos de parada foram preparados. Pequenos altares com incensários, pétalas espalhadas e tigelas com perfumes diluídos. Em cada parada, o sarcófago será descansado por um momento, e uma nova fragrância será acesa. Um perfume por trecho, como se a viagem fosse sendo embalada em camadas aromáticas, tipo aquelas velas que mudam de cheiro conforme queimam. A primeira parada tem aroma de flor de acácia. Doce, quase enjoativo, mas muito popular entre as elites. A segunda, uma mistura de mirra com casca de tamarindo, que parece dizer ao prepare-se, estamos nos aproximando do sagrado. Durante o trajeto, você escuta uma piada de um dos carregadores, algo sobre um morto mais cheiroso que a própria esposa. Você ri discretamente. O sacerdote revira os olhos, mas não diz nada. Afinal, até os egípcios sabiam que o humor também era uma forma de honrar a vida. Ao chegar à entrada da tumba, o grupo para. Lá dentro, o ar é fresco e seco, com um leve cheiro de pedra e poeira milenar. A luz de tochas dança nas paredes pintadas, e as sombras parecem se alongar como figuras que ainda não decidiram se pertencem a este mundo ou ao próximo. O sarcófago é cuidadosamente colocado sobre a base de pedra no centro da câmara. Os perfumes se espalham lentamente. O ambiente muda. Você respira fundo. Uma mistura de incenso, flores secas e madeira embalsamada. É quase confortável. Se não fosse o cadáver no meio, daria até para tirar um cochilo. E então, sem alarde, sem trombetas, sem coros celestiais, o sacerdote sussurra as palavras finais. Algo entre bênção e poema. E você sabe que essa alma está pronta para dormir, talvez para sempre, talvez só até que as estrelas voltem a alinhar. Historiadores ainda discutem se os perfumes deixados nos túmulos eram mesmo pensados como cosméticos da eternidade ou se eram usados para disfarçar odores indesejados. A resposta talvez seja os dois. Afinal, por que não unir o útil ao eterno? Você dá um passo para trás, observando tudo. A tumba está preenchida com cheiro, silêncio e tempo. E o morto? Ele está, finalmente, perfumado o suficiente para o além. Você ainda sente o cheiro de mirra quando retorna à superfície. A luz do sol te atinge como se fosse um lembrete de que, sim, o mundo continua. Enquanto os outros carregadores conversam baixinho e começam a desmontar a estrutura da cerimônia, você se afasta um pouco, de costas para o rio.
O Nilo desliza com aquela indiferença elegante de sempre, como se transportasse não só a água, mas também as memórias de todos os mortos já perfumados antes. O ritual terminou, mas seu trabalho ainda não. Agora é a parte mais prática, o que os vivos fazem com os restos das fragrâncias, os objetos não utilizados, os tecidos que ainda guardam resquícios de cheiro e significado. Você caminha até o pequeno depósito ao lado do templo. Dentro dele, há prateleiras com vasos de alabastro semiabertos, tigelas com resinas pela metade e cones de gordura que ficaram de fora da cerimônia. Tudo isso ainda exala um aroma adocicado, quase insistente, como um convidado que não entendeu que a festa acabou. E aqui entra uma prática pouco conhecida, mas incrivelmente detalhada, e a reciclagem de perfumes mortuários. Sim, você ouviu certo. Reciclagem. Porque nem todo aroma se perde, e perfumes, naquela época, custavam tanto quanto metais preciosos. Aqueles cones usados apenas como decoração? Podem ser reaproveitados para untar estátuas de deuses menores. As resinas endurecidas? Trituradas novamente e misturadas com novos óleos. E os frascos? Lavados com vinho ou leite de cabra, e depois reutilizados. Claro, só depois que o aroma antigo evaporar, ninguém quer confundir essências, ainda mais em cerimônias futuras. Você se lembra de uma história contada por um colega sobre um perfumeiro que acidentalmente usou essência de cebola no lugar de mirra. Dizem que o espírito do morto apareceu nos sonhos da família e exigiu uma troca imediata. Desde então, ninguém mais arrisca guardar frascos sem rótulo. Ali no depósito, você encontra também as tábuas de inventário. Sim, os egípcios adoravam listas. Cada perfume, resina, óleo e tecido perfumado é registrado com uma precisão quase contábil. 2 frascos de essência de lótus azul, um parcialmente usado. 3 pedaços de tecido com extrato de jasmim, potencial para reutilização em rituais secundários. Você pensa, isso daria um bom negócio hoje em dia. Perfumes com histórico. Esta fragrância foi usada em uma cerimônia mortuária real, com toques leves de resina de pinho e uma base emocional de transcendência espiritual. Soa caro, né? Enquanto organiza os restos dos itens, você encontra algo curioso, um pequeno vaso lacrado com cera vermelha. Ao abri-lo, um aroma completamente diferente te atinge. Algo entre terra molhada, madeira envelhecida e uma nota cítrica inesperada. Não é mirra, não é lótus, não é rosa. É, e diferente. Você leva até o sacerdote, que examina o vaso com cuidado. Ele sorri. Essência de folha de figueira e casca de limão. Rara. Usada apenas em famílias que acreditavam que os mortos deveriam continuar sendo agradáveis também para os vivos. Aparentemente, algumas famílias ricas mantinham o túmulo semiaberto por algumas semanas após o enterro, permitindo visitas controladas. E sim, o morto precisava estar, digamos, apresentável, se inclusive olfativamente. Como um velório com prazo estendido e assinatura aromática. Historiadores ainda discutem se essa prática foi comum ou se apenas algumas elites excêntricas a adotaram. Alguns acreditam que era um sinal de status, outros, uma tentativa de manter o morto socialmente ativo por mais alguns dias. De volta ao depósito, você ajuda a lacrar os vasos reaproveitáveis. Um por um, com cera quente e um selo simples de barro, como quem diz, em você ainda tem utilidade. Enquanto isso, o sol começa a descer, tingindo o céu de um dourado espesso. O cheiro do ar muda com o fim do dia, um toque de poeira, flores aquecidas pelo sol, e fumaça de incenso antigo que ainda escapa da tumba. Você se senta no degrau da entrada do templo. Um gato passa ao seu lado, dá uma olhada nas suas mãos cheias de resina e decide que você não é comestível. Um pássaro canta, não muito afinado. E o vento traz consigo o cheiro mais inesperado de todos, um pão assado vindo da vila próxima. De todos os aromas do Egito, talvez o mais poderoso seja o cheiro de vida continuando. Você sorri. Afinal, amanhã tem mais cerimônia. Mais perfumes. Mais listas, mais histórias e mais mortos cheirosos querendo agradar os deuses e os vivos. Você acorda com o som de risos abafados e o cheiro de algo queimando levemente, não incenso, mas pão esquecido no forno de barro.
O sol ainda nem surgiu totalmente, mas já há movimento na vila. Hoje, sua tarefa é diferente. O templo te mandou acompanhar o responsável pelo preparo das matérias-primas para os perfumes, desde o campo até o altar. Ou seja, você vai descobrir como, exatamente, os egípcios colhiam e selecionavam cada flor, semente e resina que depois viravam oferendas perfumadas aos mortos. Você se junta ao velho Tepi, um boticário conhecido pela paciência e pelos cotovelos mais secos do Alto Egito. Ele caminha devagar, mas com a certeza de quem já cheirou mais flores do que teve conversas importantes na vida. Vamos ver se você tem nariz pra coisa, ele diz com um sorriso sem dentes. A primeira parada é um pequeno jardim junto ao canal de irrigação. As flores de lótus azul se abrem com a luz da manhã, parecendo flutuar entre a água e o ar. Você se ajoelha e aproxima o rosto de uma flor. O aroma é doce, quase narcótico, com um fundo terroso e fresco. Essa aqui é para a alma flutuar sem pressa, Tepi comenta. O morto inala isso, e esquece que morreu. O lótus azul era mais que um símbolo religioso, era uma espécie de portal aromático. Além de usado em ungüentos e perfumes, era às vezes deixado na boca do defunto, como uma última bocejada perfumada antes da eternidade. Depois, vocês caminham até uma árvore baixa, de galhos retorcidos, onde a casca está marcada com pequenos cortes. Desses cortes escorre uma resina espessa e dourada. Mirra. Você já conhece bem esse cheiro, se ele permeia tudo no templo, mas ali, fresca e crua, a mirra tem um toque quase frutado, com algo de madeira recém-cortada. É surpreendente. Se não arder o nariz, não é boa, Tepi brinca, enquanto esfrega um pouco da resina nas mãos e passa no pescoço como se fosse perfume de luxo. Mais adiante, em um canto quase escondido do jardim, você encontra o ingrediente mais estranho do dia, sementes de coentro. Você as tritura entre os dedos, esperando o cheiro do tempero, e mais o aroma é diferente. Lembra algo cítrico, fresco, quase limpo demais para um ritual fúnebre. Coentro é para aqueles mortos que não suportavam cheiro doce demais, explica Tepi. Ou para os vivos que ainda vão visitar o túmulo e não querem sair de lá com dor de cabeça. Vocês coletam tudo com muito cuidado, usando pequenos sacos de linho marcados com símbolos que indicam origem e finalidade. Nada é aleatório. A resina de mirra coletada perto do Templo de Horus vai para rituais solares. Já o lótus azul colhido nas margens do Nilo, esse será reservado para pessoas que morreram dormindo, como se o perfume ajudasse o morto a continuar sonhando. Historiadores ainda discutem se essa classificação de ingredientes por local e propósito era simbólica ou puramente prática. Há quem diga que era uma forma de mapear o cheiro do Egito em relação aos deuses. Outros acham que era só um jeito de manter o controle do estoque. Ao meio-dia, vocês voltam ao pátio de secagem. Os ingredientes são expostos ao sol, mas com regras. O lótus, por exemplo, só pode secar durante 1h30 exata, sob um pano de algodão. A mirra precisa de 3 horas, mas deve ser virada a cada 15 minutos. E as sementes? Elas ouvem ou música? Sim, Tepi jura que uma flauta bem tocada melhora o perfume extraído depois. Você ri, mas ele fica sério. O cheiro é memória. E memória é música. Não discute. Quando tudo está seco, vocês começam a moer, macerar, prensar e filtrar. Um processo quase meditativo. Você aprende que o óleo de base mais usado é o de moringa, porque tem cheiro neutro e não interfere nos outros aromas. E que, para perfumes de elite, às vezes misturam uma pitada de incenso queimado, coletado diretamente do altar, como se o aroma já o soubesse o caminho até os deuses. No fim do dia, você ajuda a selar 2 pequenos frascos com cera. Um contém um perfume de lótus azul com coentro e mirra. O outro tem algo mais raro, uma mistura de extrato de papiro queimado com gordura de hipopótamo. Segundo Tepi, é para os mortos que tinham medo de afundar na barca celestial. Você pergunta se já conheceu alguém que testou esse perfume em vida. Ele pensa por um instante e diz: "E meu primo usou uma vez numa festa. Ninguém quis sentar perto. Mas o perfume era ótimo." Enquanto você carrega os frascos de volta ao templo, o céu começa a ficar rosado. O dia termina,
mas o cheiro de tudo o que passou ainda gruda em suas roupas, flor, resina, óleo, terra e até um leve toque de pão queimado. Você respira fundo. Há algo reconfortante em aprender que até os mortos eram tratados com tanto cuidado olfativo. Afinal, ninguém quer encarar a eternidade cheirando mal. Hoje, você acorda antes do nascer do sol com um pensamento curioso: se o perfume do morto é tão cuidadosamente escolhido, como será que ele é aplicado no corpo? Será uma borrifada casual atrás das orelhas da múmia? Ou um banho aromático completo e cerimonial? No templo, você encontra Tepi já esperando com um sorriso maroto. Hoje você vai conhecer a sala mais cheirosa e mais silenciosa do complexo, ele anuncia. É hora de visitar a câmara de unção, onde os perfumes são aplicados ao corpo do falecido, camada por camada, com precisão quase reverente. Vocês seguem por um corredor estreito, e ao entrar na câmara, o ar muda. Está carregado de fragrâncias quentes, doces e picantes. É como entrar numa loja de incensos que também faz chá de especiarias e vende velas de baunilha, tudo ao mesmo tempo. A sala é escura, fresca, com jarros alinhados nas paredes. Há ali um silêncio respeitoso, como se os mortos ainda estivessem ouvindo. No centro, sobre uma pedra lisa, jaz o corpo de um homem idoso, já envolto em tiras de linho em alguns pontos, mas com o torso ainda visível. A pele foi tratada com óleos básicos nos dias anteriores. Agora, começa a fase dos perfumes, como o sacerdote principal chama, a harmonização das essências da alma. O primeiro óleo é aplicado com pincéis de juncos macios. É um unguento à base de mirra e canela, aquecido levemente antes da aplicação. Esse abre os sentidos do morto para o caminho do além, explica Tepi, sussurrando como se o homem pudesse escutar. O cheiro é intenso, mas não agressivo, um calor envolvente, quase como um abraço feito de vapor e especiaria. Depois vem o óleo de lótus azul, aplicado com as mãos. Os gestos são lentos, quase uma dança. Você nota que os movimentos seguem um padrão: braços, depois tórax, depois testa. Há uma lógica. Não apenas física, mas simbólica. O perfume parece o despertar cada parte do corpo na ordem em que será julgada pelos deuses. Uma curiosidade histórica: alguns estudiosos acreditam que essa ordem de unção espelha os capítulos do Livro dos Mortos, uma espécie de GPS espiritual para o além-túmulo. Outros acham que é apenas o caminho mais prático para evitar que o perfume escorra em direções indesejadas. Afinal, até os rituais têm seus imprevistos líquidos. Em seguida, o corpo recebe um pó aromático feito de pétalas secas e resina triturada. O pó é soprado com um tubo de cobre, como uma brisa perfumada que repousa sobre a pele. Você tenta imaginar se isso faz cócegas no espírito da pessoa. Tepi te entrega um pequeno frasco com o que ele chama de óleo de memória. É uma mistura rara, extrato de raiz de papiro, gotas de vinho datado e uma essência vegetal que, segundo ele, só cresce em um oásis ao sul. Esse é o toque final. O morto carrega esse aroma até o julgamento. Se os deuses gostarem, pode ser que ganhe uma segunda vida com jardim próprio e sombra o dia inteiro. Você aplica uma gota no centro da testa do homem. Por um instante, o cheiro te transporta, e você está em uma canoa de junco, deslizando lentamente por um rio tranquilo ao entardecer, cercado de plantas altas, sapos cochilando e pássaros que não fazem questão de cantar. É como se o perfume criasse um mundo inteiro só para aquele morto descansar em paz. Historiadores ainda discutem se esses perfumes eram escolhidos de acordo com a classe social do falecido ou se refletiam desejos pessoais expressos antes da morte. Há papiros que sugerem listas de aromas preferidos deixadas em testamentos, o que levanta a suspeita de que os egípcios levavam muito a sério o conceito de última vontade olfativa. A última etapa do ritual envolve o envolvimento completo do corpo com tiras de linho embebidas em óleo leve de moringa e extrato de alecrim selvagem. O aroma é refrescante, como um campo em flor logo depois da chuva. E mais uma vez, tudo é feito com lentidão hipnótica. Enquanto isso, você repara que uma pequena lamparina queima do lado da câmara. O óleo dela. Também perfumado. Tudo nesse espaço tem cheiro, desde o ar até o fogo. No fim do ritual, o corpo é deixado repousando por algumas horas. O perfume precisa assentar,
como uma pintura a óleo que ainda está fresca. E é nesse momento que Tepi se vira para você com um olhar sério. Lembre disso, jovem. O perfume do morto não é para os vivos. É para guiar a alma. E para que ela saiba e que não foi esquecida. Essa frase fica com você enquanto vocês saem da câmara. O ar do lado de fora parece insosso depois da sinfonia aromática lá dentro. Mas você respira fundo mesmo assim, ainda com a lembrança do cheiro quente da mirra no nariz. E, pela primeira vez, você entende por que alguém escolheria passar a vida inteira aprendendo a perfumar os mortos.